E olha, pessoal, vamos falar então sobre tireoide, né? Você sabe o que é tireoide? Você sabe também o que é, né, senhoras e senhores, hipertireoidismo e hipotireoidismo? Vamos entender um pouco mais sobre essa doença? E eu recebo a médica endocrinologista, a doutora Giovana Macelli. Pode chegar no Cidade Alerta, senhoras e senhores. Agora sim! Seja bem-vinda, doutora. Doutora, quando a gente fala tireoide, é um nome que assusta. Ah, com certeza. Mas é para assustar mesmo? Boa noite. Não, é super normal a gente ter a glândula tireoide. Alguns pacientes até falam, doutor, eu tenho tireoide? Sim, com certeza, a não ser que você tenha nascido sem ela, que aí é uma doença que a gente precisaria tratar. Mas a tireoide, ela tá ligada diretamente, né, ao peso? Olha, isso é um pouco de mito na questão do hipotireoidismo. Quando a gente tem queda dos hormônios tireoidianos na circulação, ocorre que tem uma retenção hídrica e o paciente acaba ganhando peso na balança, mas acaba não sendo um peso verdadeiro, né? Tratando o hipotireoidismo, ele tende a voltar ao peso normal. Bom, a senhora falou uma palavra também que dá um certo medo, né? Hipertireoidismo, até um trava-língua, né? Qual que é a diferença entre hiper e hipotireoidismo, doutora? Bom, são doenças bem opostas. O hipotireoidismo, ele é mais comum na nossa população, como até a gente viu ali nos vídeos, né? O hipotireoidismo, você tem os sintomas de redução dos hormônios tireoidianos. Então, o paciente tende a ter a pele mais seca, mais fria, fica mais cansado, mais sonolento, pode ter queda de cabelos, o humor mais deprimido. Já o hipertireoidismo é totalmente o inverso, o paciente fica mais agitado, às vezes perde peso, fica com a pele mais quente e nem consegue dormir, na maioria dos casos, fica muito ansioso. Agora, doutora, tem tratamento e tem cura ou só tem tratamento? Então, depende. Toda vez que a gente tem um caso de disfunção hormonal, nós precisamos saber a causa. Por exemplo, no hipotireoidismo é principalmente a tireoidite de Hashimoto. Essa, infelizmente, é uma condição crônica que tende o paciente a ficar com hipotireoidismo pelo resto da sua vida. Agora, nós temos outras causas, por exemplo, doença de Graves, que é causa de hipertireoidismo, que nós podemos deixar o paciente em remissão dependendo do tratamento utilizado. Agora, doutora, qualquer uma dessas doenças, né, o hiper ou hipotireoidismo, eles podem provocar ou causar nódulos na região? Podem sim. Podem? Todas as doenças inflamatórias da tireoide podem causar, na verdade, um processo inflamatório que dão pseudos nódulos, que são falsos nódulos. Às vezes ali quando o ultrassonografista está dando uma olhada, ele acha que é um nódulo, mas na verdade é uma região inflamatória. Então tende até sumir. É tipo aquela íngua que a gente fala no popular? Tipo, não, é diferente. É diferente? A íngua, ela fica aqui nessa região do pescoço. Agora a tireoide está nessa parte mais central. Aqui na frente? Isso, na parte da frente. Pode desencadear um câncer, doutora? Pode. Infelizmente, a gente tem alguns estudos que mostram a associação da tireoidite de Hashimoto com a formação de nódulos cancerígenos na tireoide, mas precisa ter muito cuidado em avaliar esse ultrassom. Agora, a gente viu na reportagem, mas vale salientar, né, doutora, a maior parte das vítimas, né, a maior parte das pacientes é mulher. Por quê? Isso. Porque geralmente são doenças autoimunes. Então, o que acontece? Na autoimunidade, o nosso corpo fica confuso. Às vezes por um fator estressor, às vezes uma infecção. O corpo para de reconhecer a tireoide como normal e começa a atacar. E as doenças autoimunes, no geral, são mais comuns nas mulheres. Mas, por exemplo, desregula o ciclo menstrual dela, a parte do desenvolvimento do corpo, a dores em outras partes ou não? Na verdade, a disfunção da tireoide, ela pode desequilibrar tudo, inclusive causar infertilidade, às vezes uma dificuldade de engravidar. Pode dar falta de menstruação, né, ou irregularidade menstrual. Então, a tireoide acaba interferindo em tudo realmente. É um tratamento contínuo, doutora? Geralmente é contínuo. Se for hipotireoidismo, que é a tireoidite de Hashimoto na principal causa, a gente usa o hormônio da tireoide. E se for o hipertireoidismo, a gente pode usar o Tapazol, que é um remédio mais conhecido, por um tempo, ver se o paciente consegue normalizar sozinho os seus hormônios, ou podemos partir para outras terapias, como cirurgia ou iodo. Doutora, eu já vi um exemplo, né? E aí eu quero saber da senhora até onde que é verdade, o que é mito. Uma amiga minha, uma amiga mesmo, próxima, né? Eu fiquei uns 4 meses sem vê-la. De repente, ela pesava X, né? E quando eu a vi, ela estava com 25 quilos a mais. Nossa, em 4 meses.
Isso pode ter ligação com tireoide, com problema da tireoide ou não? Muito difícil. A situação mais grave do hipotireoidismo é o coma mixedematoso, que o paciente fica até inconsciente. E nessa situação o paciente fica edemaciado, então é tudo líquido. Então o paciente tratando adequadamente a tireoide, ele tende a ficar com peso normal. Isso aí é um mito. E como que eu sei que, por exemplo, eu posso sofrer, né, de tireoide, de hiper ou hipotireoidismo? Se for uma doença hormonal, às vezes a gente tem sintomas que são muito inespecíficos, por exemplo, uma fadiga, um cansaço. Pensando em hipotireoidismo, a gente tem sintomas que são mais específicos, por exemplo, a constipação, que é o intestino preso, a sonolência, a falta de concentração, queda de cabelos, unhas quebradiças. Agora, pensando em hipertireoidismo, que hormônios mais aflorados na circulação, o paciente fica com a pele quente, fica com tremores, às vezes emagrece, acaba ficando mais agitado. São doenças totalmente opostas. Bom, e eu tenho uma pergunta, doutora, que é uma curiosidade minha, né? Essas canetinhas que o pessoal fala que são milagrosas, né? De duas grandes marcas, né? Tanto a Ozempic quanto a Mounjaro. Auxiliam no tratamento ou não tem nada a ver? Não, na verdade, a obesidade por si só é um fator de risco para câncer de tireoide. Então, tratar a obesidade é importante por conta disso. Existem alguns estudos que são em ratos associando o uso do Ozempic em relação a um câncer muito raro de tireoide, que é o câncer medular. Mas isso não foi comprovado em humanos, então não é uma preocupação constante nesse aspecto. Os caminhos da saúde, doutora, eu procuro primeiro um clínico que me indica ou passa o encaminhamento para endócrino, ou eu já chego no endócrino se eu tiver algum sintoma? Olha, se você tiver sintomas muito específicos, como eu falei, se bate tudo, você poderia ir diretamente no endocrinologista. Mas como as doenças da tireoide acabam confundindo com doenças psiquiátricas, doenças gastrointestinais, é interessante procurar o clínico geral também. Eu acho que aquele que é bem informado é capaz de direcionar se é para o endocrinologista ou não. Doutora, deixa eu agradecer aqui a doutora Giovana Macelli, endocrinologista, endócrino, né? Imunologista. Eu admiro demais a especialidade de vocês. Muito obrigada. Eu gosto muito da especialidade e tenho muito medo, né? Porque quando ele tá acima do peso, fala, ih, eu vou no endócrino. Fala, ai meu Deus do céu, lá vai, né? Mas parabéns pela especialidade. Muito obrigada, foi um prazer. E volte mais vezes para conversar com o público, tá bom? Obrigada. Obrigado tchau, mais pessoal. uma vez, viu, doutora? Abraços, doutora Abraços. Giovana Macelli. E esse foi o quadro Mitos e Verdades desta terça-feira. E olha, pessoal, chama o Rodrigo.